Olá, olá, pessoal. Vamos embora, que é quinta-feira, finalzinho da semana, 8 horas da manhã, e o olhar completamente voltado para a política e para os negócios. A nova rodada da pesquisa Quest, divulgada agora há pouco, mostra o cenário mais apertado na disputa eleitoral de Lula contra candidatos da direita até agora. O presidente aparece numericamente empatado com Jair Bolsonaro, que a gente sabe está inelegível, mas mesmo assim foi testado nesse cenário, e tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Segundo Felipe Nunes, CEO da Quest, que falou comigo agora há pouco, pela primeira vez a rejeição ao governo está se transformando em rejeição eleitoral a Lula, alavancando as candidaturas dos potenciais herdeiros de Bolsonaro. Segundo Felipe Nunes, o eleitor passou a conhecer melhor nomes como Tarcísio, Ratinho e Zema e começa a tê-los como opção da oposição na eleição presidencial. Aliados de Bolsonaro, claro, comemoram. Ouvi hoje cedo de um líder do Centrão muito alinhado ao bolsonarismo que o resultado é ótimo e, se Lula continuar caindo, abre espaço para a candidatura de alguém da família Bolsonaro. Michele e Eduardo, que atualmente está nos Estados Unidos, licenciado no mandato parlamentar, alegando sofrer uma hipotética perseguição política, estão em disputa aberta pela vaga e será sangrenta. Esse talvez seja o maior trunfo da esquerda, a desagregação de candidatos do campo antagonista. Ontem, a Quest já havia mostrado o governo Lula em patamar recorde de desaprovação. Apesar da preocupação, muitas fontes do PT, de ministros, a parlamentares do governo com quem eu conversei ao longo do dia, citaram a melhora na percepção da economia. 2 ministros veem a crise desencadeada pelo aumento do IOF como oportunidade para pautar medidas indigestas e mudar a rota do governo. Sinalizar claramente ao mercado que vai cortar despesas. Segundo esse ministro, o resultado atual é muito bom, com a economia pujante, desemprego perto da mínima histórica, mas quando se olha lá para frente, pode haver dúvidas em relação ao futuro. Haddad tenta endereçar esse desafio, mas ainda há questionamentos sobre o caminho a seguir. Até aqui, o governo fez o ajuste pelo lado da receita. A recusa do Congresso em aceitar mais um aumento de imposto explicita o esgotamento dessa agenda. Nesses próximos dias, até domingo, na reunião dos líderes, a equipe econômica estará imersa em cálculos para saber o impacto de cada medida aventada. Nas palavras desse ministro, várias ações estão em estudo. Algumas com efeito muito forte para o futuro das contas públicas, mas custo político elevado. Está se aferindo o potencial de cada uma dessas medidas. E é a política quem vai decidir o desfecho, dar a última palavra, tanto Planalto como Congresso. É claro que no governo há diferentes alas. A mais ligada a Haddad preza pela responsabilidade fiscal e acha válido o ajuste. Outra argumenta que o custo eleitoral a um ano do pleito pode ser alto. Hoje, a única certeza que temos é que essa pesquisa, que eu vou mostrar agora, que traz um empate entre esquerda e direita, e força potencial do candidato de direita, qualquer que seja ele, fará preço no mercado. Não é segredo para ninguém, o campo político favorito dos investidores. Então, sem mais delongas, vamos a elas, porque eu sei, vamos a ela, a pesquisa, porque eu sei que vocês estão curiosos e traçaremos aqui vários cenários apresentados. Pesquisa Quest, divulgada hoje, agora há pouco, às 7 horas da manhã, pelo Felipe Nunes. Em março, Lula tinha 44% das intenções de voto contra Jair Bolsonaro, que está inelegível, repito, pelo TSE. Hoje ele tem 41%, já Jair Bolsonaro, que tinha 40% das intenções de voto em março, aparece 41%, portanto, absolutamente empatados Lula e Bolsonaro. Vamos para o próximo cenário, que mede a força de Lula contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um dos nomes mais cotados para seguirem como candidato, embora tenha tido algumas desavenças, tanto com o próprio Bolsonaro quanto com a família Bolsonaro, vem enfrentando uma certa resistência. Mas olha só, esse levantamento da Quest, como o Tarcísio sempre foi um nome cuja possibilidade era citada, o levantamento vai mais para trás. Então é interessante, porque a gente consegue ver essa curva, a queda da intenção de voto no Lula muito claramente desde dezembro de 2024. Isso guarda uma correlação direta também com a piora na aprovação do governo. No começo do ano, é a primeira pesquisa ali em janeiro, tem um marco, na qual a aprovação do Lula começa a degradar substancialmente. Portanto, ele tinha 52% das intenções de voto, presidente da República em dezembro, passa para 43% em janeiro, mantém os 43% em março, agora oscila negativamente, tem 41% das intenções de voto. O Tarcísio faz um movimento inverso. Antes, em dezembro, era 52% a 26%. Aí o Tarcísio sobe para 34% em janeiro, 37% em março e alcança os 40%. Portanto, tecnicamente empatados, 41% a 40%, Lula versus Tarcísio. No próximo cenário,
Trazemos Lula contra Michele Bolsonaro, que é outro nome que tem frequentado muito a Bolsa de Apostas. Aí só tem 2 cenários até agora testando o nome da Michele, a ex-primeira-dama. Em março, o Lula tinha 44 a 43 e agora a Michele passou de 38 para 39. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, você tem esse empate técnico também entre Lula e Michele. Agora, olha, já entre Lula e Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, olha como ele melhora. Qualquer candidato à direita também tem um empate técnico, 40 a 38. Aí na próxima tela temos Lula contra Eduardo Bolsonaro, como eu disse, está nos Estados Unidos, mas ele deu uma entrevista à revista Veja na sexta-feira passada e se colocou como candidato. Falou, olha, para mim o candidato é Jair Bolsonaro, mas se houver um pedido ou qualquer tipo de exaltação para que eu seja candidato, eu me coloco. Então, ele abertamente se coloca na disputa. O Lula tem 44 contra 34, então ganharia de Eduardo Bolsonaro fora da margem de erro. De qualquer forma, é um candidato competitivo da direita também. Mais um cenário, mais uma hipótese de candidatura da direita é o Romeu Zema, 42 a 33, uma diferença de 9 pontos percentuais a favor de Lula. Eu acho que terminou, né? Isso que temos por hora. Daqui a pouco, eu estou me avisando aqui a produção que o Lula está falando, ele está numa viagem à França, uma viagem de Estado à França, está reunido com o presidente Emmanuel Macron no Palácio do Élysée. Eu só quero continuar falando dessa pesquisa, enquanto a gente não mostra o Lula, para dizer o seguinte, rejeição, que é um outro índice muito importante que a Quest traz. Por exemplo, a de Lula, a rejeição hoje está em 57%. Para vocês terem uma ideia, em janeiro era de 49%. Então, subiu fora da margem de erro para 57%. A do Bolsonaro está acima do Bolsonaro. O Bolsonaro hoje, rejeição de 55%. A Michele Bolsonaro tem uma rejeição alta, 51%, quase a mesma, que ela leva a rejeição, carrega a rejeição do marido. E o Tarcísio de Freitas, por exemplo, tem uma rejeição bem menor, de 33%. Esse é um cenário que pinta, vai fazer preço no mercado. Deixa eu dar rapidamente o serviço dessa pesquisa, que aí, depois eu passo, gente. Ah, não, está aqui, olha, consegui achar. Foi de 29 de maio a 1º de junho, 2.004 brasileiros entrevistados em todo o país, 95% de nível de confiança, 2 pontos para mais ou para menos. Agora sim, vamos ouvir o Lula, pisca na tela porque ele está ao vivo, vamos ouvir um pouquinho. Esse é o espírito do acordo assinado hoje pela Polícia Federal e sua contraparte francesa. A luta contra o crime organizado também motiva minha visita à sede da Interpol em Lyon, que pela primeira vez é dirigida por um brasileiro. A organização é chave nos esforços multilaterais para o enfrentamento a ilícitos transnacionais, em especial o narcotráfico e a exploração de crianças e adolescentes. Ressaltei ao presidente Macron que o intercâmbio bilateral não condiz com a envergadura de nossa parceria estratégica. No plano comercial, não é possível que os valores registrados em 2024, 9 bilhões de dólares, sejam inferiores aos observados em 2012. Significa que no comércio nós demos um passo atrás e é preciso agora dar 2 passos à frente, como se estivesse dançando um bom bolero latino-americano. O evento empresarial que realizaremos amanhã é um passo para corrigir isso e atrair mais investimentos e integrar cadeias produtivas. Portanto... Pessoal, vamos voltar um pouquinho para cá. A produção me avisa se houver alguma manchete ou se o Lula começar a falar, por exemplo, de acordo Mercosul-União Europeia. A França é um dos países que mais resistem a esse acordo, mas pode avançar esse ano. Vários analistas, economistas veem uma oportunidade, principalmente nesse momento de guerra comercial dos Estados Unidos, esse afinamento da Europa com outros parceiros comerciais, entre eles o Mercosul. Vamos continuar aqui, seguir para dar as bolsas ontem, como elas reagiram, como o índice Bovespa. Eu preparei um gráfico do intradia, como a bolsa se moveu. Ela tinha fechado em alta anteontem, na esteira daquelas declarações muito de unidade, uníssonas entre o ministro da Fazenda, os presidentes da Câmara e do Senado, sobre um alinhamento, um acordo construído para medidas de curto prazo e estruturais em substituição como alternativas ao IOF. Pois bem, ontem a
Bolsa caiu um pouquinho, 0,4%, muito peso das ações da Petrobras, o petróleo caiu, o preço do barril de petróleo caiu no mundo inteiro, acabou pesando na cotação da Petrobras, cotação de bancos também, isso acabou a Bolsa corrigindo, devolvendo um pouco dos ganhos do dia anterior, com aquela expectativa toda em função do anúncio econômico, fechou em 0,4 de baixa e o dólar percorreu o caminho oposto, subiu um pouco, ele também tinha caído bastante, tinha caído 0,7% na terça-feira também, refletindo o ânimo dos investidores em relação a um possível acordo em alternativa ao IOF, mas ontem ele subiu um pouquinho, subiu 0,17, muito perto da estabilidade, né, terminou cotado a R$ 5,64. Vamos ver como fecharam as bolsas da Ásia, que já encerraram as negociações. Tóquio caiu 0,57, Hong Kong subiu fortemente 1,07, China subiu 0,23. E na Europa, daqui a pouco tem decisão do Banco Central Europeu em relação aos juros. A expectativa é por mais um corte de 0,25 ponto percentual na zona do euro e daqui a pouquinho fala também a Christine Lagarde. E aí teremos uma noção se esse foi o último corte ou se ainda virá mais reduções pela frente. Até agora, essa guerra comercial fez um relativo bem à Europa, porque a produção industrial está subindo, o crescimento está subindo, houve uma bela antecipação de exportações e eles estão gastando mais, até para poder dinamizar a região e fazer frente aos Estados Unidos. Tem muitos investidores realocando os ativos, o portfólio em direção à Europa. Paris sobe 0,43, Londres 0,17, Frankfurt 0,41, Madrid 0,17. Terminando com os Estados Unidos, aí a gente completa o nosso sobrevoo pelos principais mercados mundiais. Fechamento de ontem, a S&P subiu um pouquinho, 0,01, quase estável, Dow Jones caiu 0,22, Nasdaq subiu 0,32. Por quê? Porque temos a expectativa, aliás, deixa eu passar uma informação de momento para vocês, acabou de chegar aqui, olha, o vice-presidente da China, o Han Seng, se reúne com a delegação dos Estados Unidos, segundo a mídia estatal chinesa, e a delegação diz que as relações China e Estados Unidos estão em momento crítico. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial para quem nos acompanha pela TV e quem segue conosco pelo YouTube, pelo canal UOL, na internet. Eu vou dar aquelas informações muito rápidas. Os futuros de Nova York agora estão estáveis, viu? À espera de mais dados trabalhistas. Ontem, o que pesou na Bolsa Americana? Veio um índice, o ADP, que é a geração de vagas de trabalho no mercado privado, muito abaixo do esperado. Eles esperavam uma abertura de mais de 100 mil vagas, vieram 37 mil, um indicador no setor de serviços também fraco, e aí os investidores estão em compasso de espera pelo payroll que sai amanhã. Hoje tem vagas, novos pedidos de seguro-desemprego, o mercado está monitorando atentamente. O Trump reintroduziu a política imigratória muito controversa aplicada no seu primeiro mandato, que é abertamente discriminatória contra países. Ele aplicou sanções, né, uma ordem banindo a entrada de nacionais de 12 países e restringindo a entrada de estrangeiros de outros 7 países. Então, temos uma lista extensa de 19 países cujos vistos ou serão negados, né? Essas pessoas não vão mais poder entrar nos Estados Unidos, sempre com a alegação de motivos de segurança, ou então terão severas restrições. Entre os países que estão banidos, cujos estrangeiros não podem entrar nos Estados Unidos: Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. E outros, como a Venezuela, enfrentarão restrições bem mais pesadas. Além disso, o Trump suspendeu a concessão de novos vistos para estrangeiros que quiserem ir para a Universidade Americana de Harvard, né, estudar pelos próximos 6 meses, eles terão esses vistos banidos, ele fechando o cerco contra a universidade mais antiga, mais acreditada dos Estados Unidos. Hoje o Trump encontra o Friedrich Merz, que é o premier alemão. Sobre o aço e alumínio, também aquelas pesadas tarifas dobradas de 25% para 50%. A União Europeia teve uma reunião que considerou boa ontem com o representante comercial americano, Jameson Greer. Eles tentam aí avançar um acordo com a União Europeia. Até hoje, um único acordo costurado, e mesmo assim é um pré-acordo, tem sinalizações ali gerais, é com o Reino Unido. E olha, ontem também teve, que mais? Isso é importante anotar aqui, cresceu a possibilidade do Copom aumentar juros na reunião de junho. Antes estava praticamente dado, quase todo o mercado acreditava que o ciclo de aperto monetário havia parado em 14,75%. Mas uma declaração do Gabriel Galípolo num evento durante essa semana, acho que foi na segunda ou na terça-feira, deixou uma dúvida pairando no ar. O que ele disse? Flexibilidade, ele disse, adotamos, né, cautela e flexibilidade nos dizeres da ata do Copom,
Flexibilidade significa que estamos abertos e vamos chegar na próxima reunião para tomar essa decisão sobre o que fazer. Isso deixou uma pulguinha atrás da orelha dos investidores e 43%, 45% do mercado, melhor dizendo, já precifica essa chance de aumento de mais 0,25 ponto percentual daquela dose residual na próxima reunião.